Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo as Crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje, capítulo 6, os valentes de Davi. Então eu já li isso aqui. Então nós já falamos da batalha que alçou Davi ao trono de Israel. Então, Davi, com todo Israel, tomou caminho para Jerusalém, que se chamava Jebus. Os jebuseus moravam nessa região. Então os moradores disseram: aqui você não entra. Mas Davi entrou. E ele disse assim: o primeiro que matar um jebuseu será alçado como líder do meu exército. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Joabe. Cadê Joabe aqui? Ah, vai aparecer, tá bom? O poder de Davi. O poder de Davi não estava em Davi. Claro, estava em Deus. Mas também não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que Davi formou o maior exército da época. Então vejam, são estes os valentes de Davi, que se afirmaram com valor no seu reino, e junto com todo Israel o fizeram rei, conforme a palavra do Senhor a respeito de Israel. Os valentes de Davi são os seguintes. Eu acho interessante falar o nome desses homens, porque foram homens valiosos, valorosos. Jesbaã, filho de Acamon, ele era o chefe dos 3, porque Davi tinha 30 valentes, e desse 30 tinham 3 que eram mais valentes ainda. Os caras eram valentes demais. Então imagina, ele era o chefe dos 3. Foi ele que atirou a lança sobre os 300 e acertou os 300 de uma só vez. Esquisito, né? Com uma lança ele matou 300? Isso aqui deve ser uma figura de linguagem, uma expressão idiomática. Isso quer dizer que ele lutou com 300 homens e venceu todos. Além dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3, ele estava com Davi em Afes-Domim, quando os filisteus aí se reuniram para o combate. Havia nesse lugar uma plantação de cevada. O exército fugiu com medo dos filisteus, mas Eleazar se postou no meio da plantação, a defendeu e matou os filisteus. O Senhor concedeu uma grande vitória. 3 dos 30 desceram para perto de Davi, junto ao rochedo da gruta de Odolã. O acampamento filisteu estava armado no vale de Rafaim. Davi estava no esconderijo, enquanto em Belém havia uma guarnição de filisteus. Foi quando Davi manifestou um desejo. Quem me dera beber da água do poço de Belém, que fica na entrada da cidade. Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava na entrada de Belém e a levaram para Davi. Mas Davi não quis beber e derramou a água em libação ao Senhor, dizendo: Deus me livre de fazer uma coisa dessas. Por acaso eu vou beber o sangue desses homens valentes que arriscaram a própria vida? Eles trouxeram a água com risco de vida, e de jeito nenhum quis beber.
Foi isso que os 3 valentes fizeram. Abisai, irmão de Joabe, que era o chefe, era o chefe dos 30. Abisai era chefe dos 30 e Joabe era o chefe do exército. Ele atirou a lança sobre 300 e os acertou. Assim ficou famoso entre os 30. Era mais respeitado dos 30 e ficou sendo o chefe deles. Só não fazia parte dos 13. Engraçado, ele era chefe dos 30, era mais importante dos 30, mas não era dos 13. Vai entender, não é? Benaías, filho de Joiada, soldado de muitas façanhas, natural de Cabiciel, matou os 2 heróis de Moabe em um dia de neve. Ora, neve em Moabe? Desceu e matou um leão dentro do poço. Ele era forte igual Davi, ele matava o leão à unha. Ele também matou o egípcio de 2,5 metros de altura. Uau! O qual tinha na mão uma lança que mais parecia cilindro de tear. O bicho era feio, hein? Enfrentou-o com porrete, tomou a lança da mão do egípcio e com ele o matou. Banaías, filho de Joiada, fez tudo isso. Ficou famoso entre os 30. Era o mais respeitado entre os 30. Só que não fazia parte dos 13. Ai, esses 3 de Davi, viu? Davi colocou como chefe da sua guarda pessoal. Os valentes de Davi eram Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arorita, Elis, o Felonista, Ira, filho de Aces, de Tecoa. Tecoa ou Tecoa, não sei. Está escrito Tecoa. Abiezer, de Anatote, Sobocai, de Uza, Ai, de Ao, Maarai, de Netofa, Elide, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Panaías, de Faratom, Urraí, das torrentes de Gaás, Abiel, de Bet-Arabá, Asmote, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, Bene Azen, de Gezon, Jonatas, filho de Saag, de Arar, Aiam, filho de Sacar, de Arar, Elifalete, filho de Ur, Éfer, de Maquera, Aias, o Felonita, Esro, de Carmel, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibaar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sarvia, ou Sarvia, Ira, de Jeter, Garebe, de Jeter, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Ooli, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas e responsável pelos 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, o Matanita, Osias, de Astarote, Sama e Jaiel, filhos de Otã, de Aroer, Gediel, filho de Sanri, e seu irmão Joás, o Tazaíta, Eliel, o Malmita, Jeribai e Josaías, filho de Eunaém, Jetimá, o Moabita,
Eliel, Obed e Jaziel de Sobá. Eu fiz questão de ler esses nomes um a um, porque Davi tinha um exército de pelo menos 600.000 homens. E aqui foram destacados 30 homens. Foram destacados 3 homens. Imagina, para você destacar de 600.000, 33, quer dizer, destacou-se 30 e depois dos 30 tiraram 3. Então eu acho que é digno de menção e eles merecem ter seu nome lido aqui para ficar para a posteridade. Isso mostra que a valentia é uma característica do povo de Deus. Então, a gente não pode se acovardar diante dos problemas. Temos que ir lá buscar água no poço de Belém? Vamos. Temos que... tem tanta coisa que a gente tem que fazer. Temos que sair na luta diária para ganhar o pão? Vamos. Não adianta ficar falando assim, não vou não, tem um leão lá fora, o leão vai me comer. O leão vai comer aqui dentro se você ficar esmorecido. Você precisa arregaçar as mangas e, como os valentes de Davi, ir à luta. Lutar as batalhas da vida é o mínimo que podemos fazer. É o mínimo. Deus garante as grandes vitórias. Lutemos as grandes batalhas. E a vitória vem do Senhor. Estou com dificuldade de ler aqui. Aqui no capítulo 12, tem assim, a procura de um novo líder. Não sei porque ele cria um novo líder, vamos ver se está ainda relacionado com esse assunto. Lista dos que passaram para o lado de Davi em Ciseleg, quando ele ainda andava se escondendo de Saul. Isso é importante. Quando a pessoa está sendo perseguida, a pessoa está fraca, é que se deve mostrar os amigos. Depois que ele virou rei, fica muito fácil todo mundo gritar viva o rei. Eu quero ver você gritar viva o rei quando você está indo do Jordão fugido. Simei gritou, matem o rei, esse traidor. Ele não gritou viva o rei. Se tivesse gritado viva o rei, ele seria honrado. Mas na volta, quando Davi estava voltando vitorioso, ele gritou viva o rei. Mas já é tarde. Então, é questão de princípio. Viva uma vida de princípios. Não bajule homens, porque eles não merecem o seu bajulamento. A sua adoração deve ser colocada somente em Deus. Eles eram valentes companheiros de luta, que manejavam o arco tanto com a direita como a esquerda, e sabiam atirar da mesma forma tanto pedras como flechas. Eles eram ambidestros. Escrevia com a mão direita e com a mão esquerda. Irmãos de Saul da tribo de Benjamim, o chefe Aiezer e Joás, filho de Samá, de Gabaá, Baraca e Jeú. Muitos da tribo de Gade passaram para o lado de Davi. Eram guerreiros valentes.
Masmana, o quarto, Jeremias, o quinto, é que vai falando dos guerreiros, não é? Alguns indivíduos das tribos de Benjamim também se uniram, alguns da tribo de Manassés. Na verdade, Davi ia recebendo a cada dia novos reforços, de modo que seu acampamento foi ficando enorme. Número dos guerreiros armados que se apresentaram a Davi em Hebrom. Lembra da luta, onde foi a luta? A fim de transferir para ele o reino de Saul, cumprindo assim a ordem de Deus. Aí vai falando, da tribo de Judá, com escudo e lança, 6.000. De todas as tribos aqui, ó. Judá, 6.000. Levi, 4.000. Benjamim, 3.000. Cada um levou soldado valente. E aí fortaleceu os guerreiros de Davi. Todos esses guerreiros, treinados e organizados com toda a sinceridade, se dirigiram até Hebrom a fim de proclamar Davi rei de todo Israel. E todo o restante da população de Israel também foi unânime em proclamar Davi rei. Por 3 dias ficaram aí comendo e bebendo com Davi, pois suas famílias tinham preparado tudo para eles, mesmo dos lugares mais próximos até de Isacar, Zebulon e Neftali. O pessoal levava comida no lombo de jumentos e camelos, de mulas e bois. Levavam alimentos à base de farinha, figos e uvas secas, vinho e azeite, além de abundante carne de boi e ovelha, porque Israel estava em festa. Amém. Muito bem. Aqui no capítulo 13 das Crônicas, vai falar do primeiro ato do rei Davi. Então Davi convocou para uma reunião todos os chefes de 1.000 e chefes de 100, além de todos os comandantes. Então Davi dirigiu-se à Assembleia Geral de Israelitas e disse: Se é vontade de vocês, e se o nosso Deus aprova, vamos convidar nossos irmãos de todas as regiões de Israel, assim como os sacerdotes levitas de todas as suas cidades e campos, para que eles se juntem a nós. O objetivo é transportar para cá a arca do nosso Deus, pois no tempo de Saul nós não nos preocupamos com ela. A Assembleia em peso decidiu que era isso mesmo que se devia fazer, pois todo o povo achou que a proposta era justa. Então Davi convocou a população de todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Emate, para buscar em Kiriat Yarim a arca de Deus. Davi e todo Israel se dirigiram então para Baala, ou Cariate Yarim, em Judá, para transportar daí a arca do Deus, que se chama Jeová, e está sentado sobre os querubins. Da casa de Abinadab em diante, a arca de Deus foi transportada numa carroça nova. Osá e Aiô eram os condutores. Davi e todo Israel iam dançando diante de Deus, com todo o entusiasmo, cantando ao som de cítaras, harpas, tambores, símbolos e trombetas. Estavam chegando ao terreiro de Quidom, quando Osá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor fulminou Osá e feriu, porque ele tocou a arca. Ele morreu aí mesmo, na presença de Deus. Davi ficou desgostoso, porque o Senhor havia fulminado Osá. Então deu esse lugar o nome de Fares Osá, como é conhecido até hoje. Nesse dia, Davi ficou com medo de Deus e disse:
como é que vou levar para minha casa a arca de Deus? E Davi não levou a arca para sua casa. Mandou que levassem para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca de Deus ficou lá 3 meses com a família de Obed-edom, na casa dele. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Muito bem, essa experiência da arca aqui, onde foi fulminado esses meninos, mais tarde se verificou que eles foram fulminados nem tanto por ter tocado na arca, mas me parece, lendo outros textos, que na verdade eles não pertenciam aos herdeiros da promessa, eles não pertenciam aos levitas, e depois Davi teria providenciado pessoas oficiais devidamente instruídos para a condução da arca. Muito bem, estamos indo bem. Obrigado porque você é paciente. Obrigado porque você está conosco. Estamos aqui nessa saga, As Crônicas de Israel, como você nunca viu. Continue conosco. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Dê o seu gostei ou não gostei, se você preferir. E compartilhe, porque conquanto seja muito simples, esse conteúdo pode ser importante para alguém que esteja precisando de conhecimento, do conhecimento básico da palavra de Deus. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.